Olá, seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal YouTube, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul, que trata de conteúdos à luz da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus. Durante 15 minutos, estaremos em sua companhia. Hoje, então, analisaremos um texto sobre a resignação, até inclusive do Evangelho segundo o Espiritismo. E para que nós possamos trabalhar esse texto, que é muito importante justamente nessas épocas do ano também, e épocas de pandemia, nós convidamos, então, a nossa colega, atuante no Movimento Espírita de Caxias do Sul, Rosimere Fagherazzi. Boa noite, Rosimere. Olá, Janete, olá, internautas. É um privilégio estar aqui em mais um programa Palavras Consoladoras, que nós possamos esclarecer e consolar a todos nós, inclusive a nós. A nós. Muito bom. Então, nós estamos, assim, com o livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, que até os internautas possam também utilizá-lo, que fala sobre a obediência e a resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa de cair. O frouxo não pode ser resignado, não mais do que o orgulhoso, e o egoísta não pode ser obediente. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Rose, olha que interessante essa frase. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Como é que nós podemos mostrar isso para os nossos aqui ouvintes, né? Como é que eles podem analisar isso? Esse é um texto do Evangelho que, particularmente, ele me toca muito, porque é o que nós utilizamos todos os dias nas nossas atividades diárias, inclusive. E para que isso fique melhor compreendido, eu vou dar um exemplo bem simples. Quando eu estou no horário do almoço, e aí eu tenho a razão e compreendo que para a minha saúde física eu preciso comer algo saudável. Arroz, feijão, carne, enfim, algo saudável. Isso é a razão que faz com que eu tenha esse discernimento através do conteúdo que eu recebi durante toda a minha trajetória, que eu recebi dos meus pais, na escola, do pediatra, enfim, fontes que me oportunizaram esse saber. Pois bem, só que muitas vezes eu tenho a vontade de comer a sobremesa antes da refeição, ou comer um chocolate. Aí é a razão que vai me dar o discernimento, que vai fazer então que eu pense nisso. E aí, se eu sou uma pessoa rebelde, porque uma condição para mim ser resignado, Jesus já nos disse aqui no início do capítulo, quando que você leu, né? Que ela faz parte da doçura. Então, se eu sou uma pessoa doce, eu vou compreender, tá? Que eu preciso, então, comer algo saudável antes de comer a sobremesa. Mas se eu for rebelde, eu vou querer, então, comer a sobremesa primeiro do que essa refeição saudável. Aí eu não entendi. Mas quando eu sou resignado e que eu digo não para o meu filho, que ele não deve, então, fazer essa refeição
comer a sobremesa antes que essa refeição saudável, então eu consigo fazer com que ele perceba isso. Eu vou dizer não para ele pela razão, mas se ele for rebelde e não quiser, então ele não vai ser resignado com o coração. Isso nós podemos dar inúmeros exemplos, também do nosso cotidiano, que acontece todos os dias, porque a gente sabe que muitas vezes, dentro do lar, os pais têm muita dificuldade de impor o limite, de dizer não para o seu filho, mas nós sabemos que a sociedade, a vida, ela nos cobra diariamente essa postura. Então, isso é um treino. E nós temos que entender também e nos fazermos uma pergunta quando nós queremos muito algo. Eu tenho que medir os meus esforços, né, para tentar, se eu quero fazer a faculdade. Então, vou passar por todo um processo de estudo, de vestibular, enfim, mas eu quero algo que tem umas vagas muito limitadas e vai ser difícil. Então, eu tenho que despender grande de mim, né? Um empenho, uma dedicação. Talvez eu não passe a primeira vez no vestibular. E talvez eu tenha que esforçar um pouco mais. Se eu for resignado e compreender pela razão e pelo não, eu vou compreender que eu vou ter que me dedicar mais, que eu vou ter que fazer, que eu vou ter que ir além. Mas terá casos que que eu não vou atingir. Essa vontade, esse desejo que eu tenho, seja em qual ocasião, em qual frente for. E aí que eu vou ter que, então, exercer, sim, a minha resignação, porque aí eu vou entender que é a vontade do Pai que se sobressai, e não a minha. E aí nós vamos entender, muitas vezes, que às vezes é a perda de um filho, de um familiar, de um revés financeiro que acontece na nossa vida, e tantas outras coisas que muitas vezes nós não compreendemos. Mas quando nós temos, então, essa resignação, que é essa aceitação da vontade de Deus, tudo fica mais fácil, tudo fica com mais sentido para a gente conseguir ir adiante. Muito bem. Então, o que eu posso te dizer mais em relação à resignação? Que ela é a vontade de aprender, tendo a ciência como aquela missão que foi confiada a você. Você recebeu uma missão. E nós podemos, sim, cumpri-la com muita determinação para evoluirmos agora. Então, não espere para se elevar à espiritualidade. Use todas as suas forças e mantenha a fé de Deus sempre. Acredite que sua existência será melhor. E aí a gente pode dizer assim, como que eu posso definir essa resignação à luz do Espiritismo? Nós que somos espíritas, nós sabemos que nós temos missões. Nós recebemos, né, uma missão a cumprir. E como é que podemos falar sobre os nossos que estão nos escutando? Como é que eu posso ser resignada à luz do Espiritismo com a compreensão espírita? Nós podemos resumir em uma palavra que eu percebo que nos dias atuais ela é muito esquecida. É cumprindo o nosso dever. Quando diante das tarefas que se apresentam para nós todos os dias, eu cumpro com o meu dever. Porque nem sempre cumprir com o nosso dever é suave. Muitas vezes é trabalhoso, é doloroso, é custoso. Mas quando que eu compreender isso, eu vou ser resignado, eu vou cumprir essa vontade divina. E como é que eu sei que é essa vontade divina? Porque a lei, ela está na nossa consciência. Então, nós sabemos o que nós devemos fazer. E a gente consegue compreender isso a partir do momento que nós nos escutamos, que nós nos conhecer. Porque muitas vezes não, sempre a espiritualidade ela espera trabalhadores operantes para que ela possa interceder nesse mundo de material, né? Para nós sermos as mãos, os pés, os ouvidos, a fala desses mensageiros divinos, né? Que eles possam, então, operar aqui através de quem tem a boa vontade de fazer isso. E a gente é essa ponte. Nós somos a ponte entre
Nós e Deus, o outro é a ponte. Então, nós conseguimos fazer, a partir do momento que nós nos propomos a fazer esse trabalho, cumprir o dever das leis, nós somos, então, esse tarefeiro no bem, esse tarefeiro que está aqui disposto, que está disponível a fazer com que isso tudo se movimente. Uhum. Nós que estamos lutando para entender a luz da doutrina espírita, nós sabemos que as provações são oportunidades e que nós temos que ser resignados diante delas, porque elas são para o nosso progresso, para o nosso bem, e também são provações que nós mesmos nos pedimos quando estávamos na espiritualidade, mas que com certeza que com fé, com amor, nós iremos então passar por esses testes sendo resignados. Então, agora, nós temos uma parte do capítulo 173 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, cujo texto é Como Testemunhar. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre nós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Então, realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhos em toda parte. Então, é impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor, na obra sublime da elevação, não basta externo, com vistas à escola religiosa. É indispensável a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres importantes. Então, Rose, aqui conversando, nós trouxemos deveres a cumprir. E percebemos que as pessoas dizem, se Deus assim quiser, foi Deus que quis, e a pessoa simplesmente ela fica esperando que as coisas aconteçam. Jesus é o Salvador do mundo, mas ele não vai libertar a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. Como é que eles podem fazer isso? Como é que eles podem, à luz da razão, entender que eles têm que contribuir, que não é só esperar? Isso tá sempre muito claro em nós. É quando nós começamos a observar a própria natureza, que ela mesma, ela trabalha sempre. Nós precisamos, a semente colocada na terra, ela tem que receber a água, mas ela vai estar lá no escurinho da terra recebendo todos os nutrientes, mas ela que vai fazer o processo de rasgar a casca para poder se transformar em árvore. Ninguém vai lá fazer isso por ela. Então, cada um precisa fazer a sua parte, ser um contribuinte nesse universo todo. A doutrina espírita ela vem nos ensinar e nos mostrar que o trabalho ele é fundamental na nossa existência, porque é através dele que nós nos melhoramos, nós melhoramos as condições dos outros, nós transformamos a nossa realidade. E isso faz com que a gente evolua também. Sempre o Humberto de Campos ele conta, né, que quando Pedro desencarna, que ele é recebido por Jesus na espiritualidade, então ele tem o direito, depois de todo o trabalho que ele fez, de descansar, né? Mas que Jesus pedia licença para ele, porque ele tinha que, enquanto que uma lágrima caísse na terra, ele tinha que trabalhar e fazer com que isso para que as pessoas pudessem evoluir. E ele pensou assim, mas se meu mestre trabalha todos os dias sem cessar, como é que eu posso ficar aqui sentado de férias? Então, isso é inconcebível. E quando a gente consegue compreender essas pequenas lições, nós percebemos que tudo é movimento. Eu sempre digo, não existe almoço grátis. Se a gente acha que está almoçando grátis, é porque alguém está pagando em dobro. Então, nós temos que saber disso, nós temos que ter essa consciência, porque nada vem assim
do céu só cai chuva e avião. E isso é fato. Não tem outra alternativa. Não existe o ócio em parte alguma. Tudo é movimento, tudo se transforma, tudo é criação. E isso é muito bonito, a gente fazer parte desse movimento. Então, sem a recuperação desses semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem possibilidades de refleti-lo para o próximo, em espírito e verdade, através de nosso esforço constante. Veja, nós temos que ter um esforço constante, temos que estar trabalhando no bem, temos que ter um entendimento do evangelho, podemos até personificar excelentes pregadores, tem vários pregadores que nos deixaram os bons exemplos. Nós temos, então, que nos dirigir a Deus sempre com fé, com esperança. Assim, nós vamos também ser testemunhas da grande doutrina cristã. Então, nós estamos agora encerrando, né, os nossos últimos segundinhos. Rosa, eu sei que tu tem um recadinho final aí para deixar para os nossos ouvintes aqui. Poderias, então, deixar para nós as suas considerações finais? Sim, é um parágrafo da obra Livro da Esperança, está lá no capítulo 13, que diz assim, justamente nesse momento que nós nos encontramos agora, que muitas as pessoas elas estão angustiadas, mas que a doutrina espírita ela vem justamente para tirar de nós o desespero, e isso é consolador. Ela não tira a dor, ela não vai tirar de nós o trabalho, mas ela vai nos esclarecer e nos consolar. E diz assim, segue adiante, e se as lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que se o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. Então, sempre nós temos a bênção do presente, que é um novo dia todos os dias. Agradeço a participação e uma ótima semana e um ótimo programa para todos. Eu também quero agradecer a oportunidade, desejar aos nossos ouvintes, então, que seus lares estejam abençoados pelo Mestre e que haja mais obediência, mais resignação e que também haja muita paz e muito amor dentro dos lares. Queremos pedir também que os ouvintes que estão aqui conosco possam mostrar ou também convidar os amigos para que possam acompanhar palavras consoladoras. Muita paz e muita luz a todos.